E eu quero chamar aqui o pastor Gutierrez Fernandes, amém? A paz do Senhor a todos vocês. Amém. Irmãos, vamos então aproveitar que estamos em pé. Vamos fazer a leitura do texto que eu vou usar aqui nesta manhã. Eu peço que você abra a sua Bíblia em João, Evangelho segundo João, capítulo 12. João, capítulo 12. Enquanto vocês acham, eu quero agradecer aqui o convite dos irmãos, pela Sara que me lançou o convite, que o Senhor possa abençoar toda a liderança aqui dos jovens da Assembleia de Deus de Anápolis, por esse bonito evento, e que Deus abençoe a todos vocês que tiveram a disposição de acordar cedo no feriado, para ouvir a palavra do Senhor. Isso é muito bom. João capítulo 12, quem achou diga amém. Diz assim a palavra: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. Pode sentar, irmãos. O tema desse evento, dessa conferência, é o tema da graça de Deus. E vocês ouviram muito, certamente, nesses dias, a respeito do conceito de graça. Graça como favor de Deus, graça como algo que nós recebemos, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo. Vocês ouviram muito a respeito que a graça não se compra, que a graça não é adquirida de alguma forma pelas obras, mas que a graça vem por intermédio da bondade e da misericórdia de Deus. Nesta manhã eu quero falar sobre a graça, mas um aspecto que a graça sempre carrega, que é o aspecto da atratividade e o aspecto da repulsa. Atratividade e repulsa. Quando a graça de Deus está na nossa vida, quando a graça de Deus está, de alguma forma, sendo trabalhada na nossa caminhada cristã, a gente vai observar essas duas características, que era muito presente na vida de Jesus. E esse episódio de João capítulo 12 mostra isso muito bem. Nesse texto diz, no versículo 1, que Jesus, ele estava ali em Betânia, na cidade de Betânia, onde havia uma família que era muito próxima a Jesus, uma família de 3 irmãos, a família de Lázaro com as suas irmãs Marta e Maria. Essa família que aparece também em outros textos aqui do Evangelho de João, e era uma família então bastante próxima de Jesus. E diz o texto que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, ele vai a Betânia visitar essa família. E aqui já é um episódio posterior à ressurreição do próprio Lázaro. Lázaro já havia sido ressuscitado pelo próprio Cristo. Jesus, o texto chama a atenção para isso, que ele vai 6 dias antes da Páscoa. Quando a gente olha a sequência do Evangelho de João, aqui é um dia crucial. Jesus está há uma semana, exatamente há uma semana de ser morto. Uma semana. E há uma semana de ser morto,
Jesus vai à casa dos seus amigos em Betânia. De alguma forma, ele estava sendo preparado, e era a semana preparatória para a Páscoa. Era aquela semana que os judeus se preparavam para todo o ritual da Páscoa, inclusive para a viagem a Jerusalém, porque muitos judeus iam a Jerusalém para celebrar a Páscoa. A Páscoa era a principal festa dos judeus, afinal era a festa que celebrava a libertação do povo lá do Egito. E a uma semana dessa festa, Jesus, que é o Cordeiro Pascual, Jesus que é o último Cordeiro definitivo, ele está ali de alguma forma também sendo preparado para aquela semana. E quando você olha lá no Antigo Testamento, na preparação da Páscoa, a Páscoa envolvia a figura do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquela pessoa designada da tribo de Levi para preparar o cordeiro para a Páscoa, para preparar o sacrifício, para apresentar o sacrifício no templo. E o sumo sacerdote, ele era uma das figuras de Israel que recebia unção. Ele recebia um derramamento de óleo sobre a sua cabeça. Uma outra figura que também recebia o óleo sobre a sua cabeça era o profeta e também os reis. Então, apenas em Israel, 3 figuras recebiam a unção com óleo: reis, sacerdotes e profetas. E o que nós vamos ver aqui? Que essa cena é todo um preparatório para a unção de Jesus, há uma semana antes da Páscoa. E o texto vai dizer ainda no versículo 1, que estava ali Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. É interessante essa ênfase do texto, porque Jesus vai morrer daqui uma semana, mas também daqui uma semana Jesus vai ressuscitar. E Jesus está numa casa de um morto que ressuscitou. Então, de alguma forma, aqui nós temos um prenúncio e um anúncio de algo futuro, de algo que vai acontecer com o próprio Cristo. Mas diferente da ressurreição de Lázaro, Jesus terá a nova ressurreição, a ressurreição definitiva, a ressurreição que não mais conhece a morte. E diz o versículo 2 que fizeram ali uma ceia para Jesus. E nessa ceia Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Como eu comecei a falar nessa pregação, um dos pontos da graça é a atratividade. Quando nós servimos a Deus, quando nós desejamos ao Senhor, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, nós somos compelidos a estar aos pés de Jesus, como Lázaro está fazendo aqui. Lázaro está aos pés de Jesus. E a postura de Marta é uma postura que o Evangelho apresenta ela fazendo isso 2 vezes. Marta servia. Entenda isso. Quando você está amando alguém, quando você está apaixonado por alguém, a sua reação natural é querer louvar o objeto do seu amor. Seja uma pessoa, ou às vezes até um animal, ou mesmo uma viagem. Quando você ama algo, você quer exaltar aquilo, você quer celebrar aquilo. Agora imagine ser alcançado por uma graça, por uma salvação, que você não precisou pagar nada por ela, que é aquilo que há de mais precioso na sua vida. Você é alcançado pelo Senhor, e você ama o Senhor porque o Senhor o amou primeiro. Isso naturalmente tem que me levar a uma vida de profunda adoração. Profunda adoração. E a adoração é muito mais do que música. É muito mais do que louvor. O louvor faz parte da adoração, a música faz parte da adoração, os gestos, as danças, a celebração, a alegria. Tudo isso faz parte da adoração.
Mas a adoração também envolve alguns outros elementos da vida que a gente vê nesse texto. A gente vê nesse texto que Lázaro estava ali na mesa, reclinado, porque a mesa era quase no chão naquela época, não havia cadeiras a sentar, eles se sentavam ali praticamente no chão, reclinados. E Lázaro estava ali, simplesmente ao lado de Jesus, desfrutando da sua presença. Lázaro estava ali simplesmente contemplando a face de Jesus. A adoração, muitas vezes também na nossa vida, vai envolver esse momento de contemplação de Jesus. Vai envolver esse momento de sentar do lado de Jesus e ouvi-lo. Sentar do lado de Jesus e admirá-lo. Veja que a adoração é possível ser feita até mesmo no silêncio. A adoração é possível ser feita até mesmo no momento que eu estou apenas ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo as palavras de Jesus Cristo, contemplando ali a sua face. A adoração não é só a minha fala, mas também é a minha escuta, a minha sensibilidade para com o Senhor. A gente vê isso claramente aqui na vida de Lázaro. Mas também há uma outra forma de adorar o Senhor, que a adoração, volto a repetir, é uma resposta à graça de Deus. Uma outra forma de adorar o Senhor está aqui também no versículo 2, quando diz que Marta servia. Marta servia. O verbo servir aqui é um verbo bem interessante na língua grega. O Novo Testamento foi escrito em grego. Na língua grega, esse verbo servir é o diaconel. Diaconel é um verbo que vai lembrar uma palavra comum na igreja, que é o verbo que está ligado ao substantivo diaconia, que vem da palavra também, ou que uma outra derivação é a palavra diácono. O que nós temos aqui é Marta agindo como uma diaconisa. Ela está ali servindo a Jesus. E essa é uma outra forma de responder à graça de Deus. É servir ao Senhor. Eu volto a repetir, eu não adoro ao Senhor somente com música, somente com celebração. Eu também adoro o Senhor servindo a Ele. Eu também adoro o Senhor estando envolvido naquilo que a igreja necessita. Eu estava falando ontem que tem números que mostram que, em média nas igrejas, apenas 10% dos membros se envolvem em ajudar a igreja. E esse é um número crítico, porque se eu penso que a igreja é um corpo, e só 10% desse corpo funciona, esse corpo está praticamente morto, está na UTI. Então, jovem, você veio aqui, você está nessa manhã aqui, você já está há alguns dias nesta igreja, ouvindo palavras, louvando, adorando ao Senhor. Mas amanhã isso aqui vai acabar, hoje é o último dia. E o próximo evento será só ano que vem. E só que você não pode agora tirar férias de servir ao Senhor. Você não tem esse direito, porque você foi salvo pela graça. E ser salvo pela graça demanda uma resposta de adoração, uma resposta de serviço. É necessário servir ao Senhor. E servir ao Senhor não tem a ver meramente com esse microfone aqui. Cantar, pregar, são serviços ao Senhor também. Mas há inúmeros serviços que podem ser feitos. Talvez você pode fazer a diferença na vida de alguém com uma mera conversa, com um mero aconselhamento. Pode parecer algo pequeno, mas pode transformar uma vida de uma pessoa. Pode alcançar o coração de alguém que o pregador não vai alcançar, que o cantor não vai alcançar. Por mais famoso e por mais prestigiado que seja o pregador ou o cantor, a palavra dele do púlpito não vai alcançar, mas a sua palavra, sendo vinda da sabedoria do próprio Deus,
vai alcançar aquele coração. Então é necessário a gente ver Jesus como algo atraente, como uma pessoa atraente, como essa família via. Afinal, Jesus era amigo e Jesus acabou de ressuscitar Lázaro. Pense na cabeça de Marta: eu quero servi-lo, eu quero dar o melhor de mim para ele. Ele mudou a minha vida, ele ressuscitou o meu irmão. Lázaro fica ali sentado ouvindo o seu Senhor. E o texto vai mostrar justamente isso, irmãos. Essa beleza de uma família impressionada com Jesus. E o versículo 3 vai dizer o seguinte: então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, olha isso, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Maria, olha o que Maria faz. Ela pega quase meio litro de perfume. Atenção, meio litro de perfume. Quando a gente vai numa loja comprar um perfume, a gente compra o quê? 100 ml? A gente compra 150 ml? E custa 100, 200, 300 reais, a depender do perfume. Tem perfume que custa muito mais do que isso. E ela pega meio litro de perfume, e diz o texto que esse perfume era de nardo. Ou seja, era de um tipo de planta da Índia. Vinha de longe. Era algo caríssimo, era algo assim. Ela simplesmente gastou tudo o que ela tinha comprando aquele perfume. Tudo. Ela pega todo o seu dinheiro, porque era muito dinheiro, para gastar com meio litro de perfume. E um perfume caríssimo vindo do exterior. Ela pega isso, ela lava os pés de Jesus. E os pés de Jesus não eram limpos. Não pense que os pés de Jesus era branco, reluzente, brilhando sobre as nuvens. Não. Era o pé como o pé de qualquer judeu daquela época. Empoeirado, sujo da poeira. E ela derrama aquele perfume nos pés de Jesus. Se você lembrar do Evangelho de João, se você já leu o Evangelho de João, você vai ver que a gente está no capítulo 12. E que no capítulo 13, quem faz isso é o próprio Jesus. Jesus vai com água, não com perfume, e lava os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Olha que interessante aqui. A graça alcançou de uma forma tão extraordinária a vida de Maria, que ela responde com o seu melhor. E ela responde com o seu melhor de uma forma extravagante, que até Cristo imita ela. Olha isso. Ela fez isso antes de Jesus. Ela fez isso antes de Jesus. Já pensou a sua adoração? Já pensou se você estivesse no lugar de Maria? Porque a única pessoa nas Escrituras que a gente vê que Jesus faz algo semelhante a uma atitude que uma outra pessoa tomou. Ninguém impressiona Deus. Ninguém impressiona Deus. Deus não pode ser impressionado por ninguém. Mas o gesto de Maria foi tão extraordinário, que Jesus imita o gesto. É incrível isso. É incrível. E ela faz isso, irmãos, de uma maneira, como eu já falei aqui, extravagante. Mas vocês lembram aqui que no início da minha fala eu falei, 3 figuras eram
ungidas em Israel: o rei, o sacerdote e o profeta. Ela está derramando um óleo sobre Jesus e, de alguma forma, ela está anunciando que Jesus é rei, que Jesus é profeta e que Jesus é sacerdote. É um gesto de adoração que, ao mesmo tempo, é um gesto de proclamação da pessoa de Jesus. Mas havia ainda um outro tipo de unção em Israel, que era a unção dos mortos, ou seja, o derramamento de óleo sobre o corpo morto para ser enterrado. E aqui nós temos a cena que acontece há uma semana da morte de Jesus. Então Maria também, de alguma forma, está prenunciando a morte de Jesus. E diz o texto. Outro ponto. Por que na crença judaica havia essa ideia do unguento, do óleo, como algo que simboliza essa separação especial de Deus por meio da unção? Porque havia uma crença que o unguento, o óleo, derivava da própria árvore da vida. Então era uma ligação direta com o próprio Éden. Então, de alguma forma, quando você reconhecer ali o sacerdote com esse óleo, o profeta com esse óleo, o rei com esse óleo, você estava dizendo que diretamente essas pessoas estavam trabalhando em prol de Deus, estavam trabalhando em prol do seu paraíso, em prol do seu reino. E aí a palavra vai dizer que ela não só derrama, mas enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Isso aqui que é ainda mais extravagante. Ainda mais extravagante. O que eu quero na minha vida, e que eu incentivo que você também queira, é que o meu coração a Jesus seja tão grato, mas tão grato pela sua graça, tão grato pela sua salvação, tão grato por aquilo que Jesus fez na minha vida, que eu possa até mesmo me passar por ridículo, me passar por uma pessoa em humilhação para adorar Jesus. Porque o que ela faz aqui, uma verdadeira dama não faria. O que ela faz aqui, uma pessoa de classe não faria. O que ela faz aqui, uma mulher de respeito não faria. Que seria expor o seu próprio cabelo a enxugar os pés de um homem. Ela faz um gesto totalmente escandaloso. Mas sabe por que Maria faz isso? É porque ela foi muito amada por Deus. Ela foi muito amada por Jesus Cristo. E ela respondeu o amor de Jesus da mesma forma, na mesma intensidade. Irmãos, se a minha adoração é medíocre, se a minha adoração é performática, você sabe que se tem uma coisa que é fácil na vida, é a gente se acostumar a ser crente. É fácil. É fácil ser crente. É só vir ao culto uma vez por semana, cantar alguns louvores, sentar no banco, depois ouvir o pastor pregar, depois ir para casa fazer algumas orações. É fácil a gente se acostumar a essa vida religiosa. É fácil. E é claro que a rotina, é claro que a vida cristã, ela tem esse lado religioso mesmo. Ela tem esse lado de repetição. Ela tem esse lado de memória. Às vezes a gente ouve pregações que são muito parecidas, a gente canta os mesmos louvores, a gente até faz as mesmas orações. Em si, isso não é nenhum problema. O problema é quando essa repetição, é quando esse conjunto de rituais vira simplesmente mecânico.
Eu estou fazendo tudo isso, mas isso não tem sentido algum. Eu estou fazendo a forma, mas não há essência. Eu estou fazendo a aparência, mas não há nada dentro. Não há nenhum núcleo naquela adoração. E o nosso grande risco, e esse é um tipo de pecado que o mundo não comete. Quem está lá fora no carnaval, quem está lá fora desfrutando do máximo da sua carne, ele não comete esse tipo de pecado, mas nós aqui podemos cometer, que é o pecado da indiferença espiritual, ou seja, de tornar a fé algo mecânico. Esse é um pecado que a igreja corre o risco de cometer. E nós, como crentes de Jesus, devemos sempre olhar a nossa vida e pensar: Senhor, será que eu realmente estou cantando o que eu estou cantando? Será que eu estou louvando o que eu estou louvando? Será que o meu coração de fato está nessa letra? Será que aquilo que eu estou cantando de fato vem do fundo da minha alma? Será que há paixão naquilo que eu faço? Será que há paixão naquilo que eu estou servindo aqui na igreja? Eu estou fazendo isso verdadeiramente porque eu estou respondendo ao teu amor? Ou estou fazendo isso por algum tipo de conveniência humana? Ou estou fazendo isso porque eu não tenho uma outra coisa para fazer, por isso que eu estou fazendo isso? Essa é uma pergunta que constantemente eu e você precisamos fazer, porque constantemente estamos sendo tentados a agir de maneira mecânica na nossa fé, a não dar espaço para que a nossa fé, para que a nossa manifestação de adoração, para que a nossa resposta à graça de Deus tenha esses momentos aqui de extravagância, tem esses momentos aqui de sair um pouquinho da caixa, de fazer algo assim que todo mundo fica: opa, aquela pessoa ali realmente está afetada pela fé que ela tem em Cristo Jesus. E nós temos isso aqui em Maria. E Maria, tem duas cenas que Maria aparece. Na primeira, ela está aos pés de Jesus, contemplando aquilo que ele vem falando. Agora ela está fazendo esse gesto extraordinário. E não foi a única mulher a derramar um óleo sobre os pés de Jesus. Houve também uma prostituta que fez isso. A gente não sabe ao certo quem fez primeiro, se foi ela ou se foi a prostituta. Mas a maioria dos estudiosos da Bíblia acreditam que foi a prostituta a primeira a tomar essa atitude. Então Maria imita a atitude de uma mulher pecadora que fez esse gesto, e ela imita esse gesto e ela também derrama o óleo ali, o perfume caríssimo que ela pôde comprar nos pés de Jesus. Então ela não sequer teve algum tipo de cerimônia de imitar alguém que não era bem vista, mas o importante na cabeça de Maria naquele momento era adorar Jesus da sua melhor forma, de uma forma de fato extravagante. E o texto tem um lado que vai lembrar o Antigo Testamento, que o texto vai dizer que quando ela derrama esse perfume, ela unge os pés de Jesus, olha o que acontece, no final do versículo 3. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Quando Salomão construiu o templo, ele foi consagrado ao Senhor. E diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E o que aconteceu? E a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor encheu a casa. O perfume encheu a casa. A glória encheu a casa. Olha a relação aqui. O novo templo em Jerusalém ainda estava em pé, o templo de Herodes. Mas Jesus falou que ele era o templo.
ela coloca o perfume sobre o novo templo, o templo definitivo, o templo eterno, que é o próprio Cristo, que é o símbolo eterno da presença de Deus. E a glória do Senhor enche a casa, assim como o perfume enche a casa. A morte de Jesus representa o fim do templo físico e inaugura o templo eterno, que é o próprio corpo de Cristo. E, irmãos, sempre que há algo belo e perfumado, feito por amor, isso ressoa. Isso ressoa. O apóstolo Paulo vai dizer: nós somos o bom cheiro de Cristo. O bom cheiro de Cristo. Se a sua vida é verdadeiramente grata a Jesus, é uma vida de um adorador que responde a essa imensa graça, a sua vida vai transparecer a fragrância de Cristo. A minha vida vai transparecer Cristo. Eu vou transparecer a imagem de Jesus. As pessoas vão me olhar, as pessoas vão te olhar e vão ver, verdadeiramente Cristo está ali. Uma das imagens belíssimas da crucificação de Jesus é que Jesus está ali sendo torturado, está sendo morto naquele momento. E o gesto de Jesus é abrir a boca para falar: Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Alguém que poderia ter, com toda a razão, toda a raiva do mundo, todo o ódio do mundo. E o que ele oferece naquele momento é perdão. Ao ponto que um centurião romano, vendo toda aquela cena, ele para e fala: verdadeiramente era o Filho de Deus. Mesmo naquele momento horrendo, ele reconheceu Jesus. Reconheceu porque Jesus mostrou, na essência, quem Jesus era naquele momento de sofrimento. Mas aí vem o versículo 4, diz o seguinte: então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse. Primeiro, Judas se manifesta. Judas aparece. Olha que lindo isso aqui, ó. Por que eu falo que a graça de Deus provoca atratividade? Maria é atraída pela graça de Jesus. Mas a graça de Deus também provoca repulsa. O amor de Maria é tão perturbador, ela mostra um amor tão intenso por Jesus, que é muito perturbador para assistir. E Judas fica incomodado. Judas vê aquela cena, aquela mulher aos pés de Jesus, derramando perfume, enxugando com seus cabelos, e Judas, sendo Judas, ele não pode ser. Aquilo incomoda Jesus, aquilo incomoda Judas, incomoda profundamente. Ato de graça e amor, irmãos, são regularmente difamados como desvios. Quem ama demais a Jesus sempre vai ser encarado por quem não ama a Jesus como um louco, como um desviado, como alguém que não é normal. E é isso que Judas mostra aqui. Outra coisa que nós vemos quando Judas abre a boca é que a bondade sempre provoca o mal a se manifestar. A graça provoca o mal a se manifestar. Vocês já repararam, lendo a Bíblia, que o diabo mal aparece no Antigo Testamento? Quase não aparece o diabo no Antigo Testamento. Aparece lá a serpente, depois lá em Jó, depois lá no censo que Davi faz. Depois o diabo não aparece mais. Mas vocês já repararam, lendo o Evangelho de Marcos, por exemplo, que os demônios toda hora aparecem? Toda hora. Por que os demônios apareceram tanto?
Sabe por quê? É porque Jesus estava na terra. Quando a graça e a bondade aparecem, o mal também se manifesta. Se os demônios não estão aparecendo por aí, é porque eles não estão sendo incomodados. Eles estão tranquilos. Se os demônios não estão me perturbando, é porque eu não estou perturbando eles. Se eu não estou sofrendo nenhum tipo de perturbação dos demônios, de alguma forma, ou dos seus servos, tem alguma coisa errada. É sinal que eu não estou dando trabalho para ele. Mas a bondade e a graça de Deus provocam o mal a se revelar. E é justamente aqui Judas se revela. E aí o versículo 5 vai dizer, ele pergunta, né, Judas, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros? Ou seja, o salário de um ano. E não se deu aos pobres. Olha que homem bondoso. Ele está preocupado com os pobres. Ele está preocupado. Por que você gastou tanto dinheiro para jogar fora nos pés de Jesus? Olha, esse é um salário de um ano. Quanta gente pobre poderia ser ajudada? E aí a graça de Deus revela o mal, mas o mal não aparece como mal. O mal aparece com esse falso discurso de piedade. O mal vai nos condenar com um discurso bonito. Não é se manifestando plenamente. E foi justamente o que Judas faz aqui. Aqui nós temos a sabedoria mundana, a lógica mundana de Judas, repreendendo o zelo piedoso de Maria. Mas Jesus se coloca em defesa de Maria, né? Jesus fala o seguinte, primeiro versículo 6 vai dizer, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Olha o cálculo de Judas. Puxa, se ela tivesse dado esse dinheiro aqui para o ministério de Jesus, sustentado Jesus financeiramente, eu sou o tesoureiro, né? 300 moedas, olha, um salário de um ano. É tanto dinheiro que ia poder desviar um pouquinho, ninguém ia perceber. Essa é a lógica de Judas. Ele não estava preocupado coisa nenhuma com os pobres, porque ele era ladrão. Mas você já parou para pensar por que Judas era tesoureiro? Não é curioso? Judas era tesoureiro porque ele transmitia confiança. Se todo mundo achasse que Judas era um canalha, você acha que ele seria tesoureiro? Não. Judas só foi tesoureiro porque ele transmitia confiança. Aqui é uma lição para a gente. Nem todo mundo que transmite confiança, de fato, é de confiança. O fato é que nós temos aqui que o mal começa a se manifestar. Uma semana da crucificação. Daqui uma semana, por muito menos moedas, muito menos, Judas vai entregar a vida de Jesus. Por muito menos. E aí diz Jesus sai em defesa de Maria e diz, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. Judas, deixai-a, para o dia da sepultura ela guardou isso. Primeiro, Jesus está falando, Maria está fazendo um ato profético aqui. Ela está ungindo o meu corpo, porque esse corpo será morto. Esse corpo será um cadáver. E como os cadáveres recebem perfume, para subtrair o mau cheiro com o bom cheiro do perfume. Ela está antecipando esse ato. Outro ponto. Maria está também reconhecendo Jesus como rei, ainda que ela não soubesse. Está reconhecendo Jesus como sacerdote, ainda também que ela não soubesse, e como profeta. São os três ofícios de Jesus. Jesus é o rei,
Estamos aqui para submeter, ou para se submeter ao seu reino. E Ele é o rei de um reino que não terá fim. Ele é o sumo sacerdote. Ele é aquele que apresenta as nossas necessidades para Deus Pai. E Ele também é profeta. Ele é aquele que anuncia as palavras que têm vida. E nós temos aqui Maria também como uma discípula modelo. Tão modelo que, como eu falei, o próprio Jesus imita o seu gesto. Ela é a discípula modelo daquela que está aos pés de Jesus, daquela que faz atos extravagantes por Jesus, porque ela muito ama Jesus. E sabe o que é lindo aqui? É que se você vai ver o seguinte, daqui a alguns meses, o rei Charles vai ser ungido rei na Inglaterra. Ele ainda não foi ungido rei. Haverá uma cerimônia de unção do rei Charles. E assim com a sua mãe, a rainha Elizabeth, ele será ungido pelo arcebispo da Cantuária, que é o líder da igreja anglicana. E será um gesto grandioso, será uma festa grandiosa, será algo muito lindo, será feito numa catedral maravilhosa, com vestes reais, com toda aquela pompa. Estou dando esse exemplo porque é um exemplo moderno, mas todos os reis na história foram ungidos com muita pompa, com muita honra. Não sei se vocês estão vendo, mas Jesus aqui está sendo ungido rei, sem pompa nenhuma. Está sendo ungido rei, não pelo arcebispo da Cantuária. Está sendo ungido rei por uma garota, uma adolescente chamada Maria. Sim, era uma adolescente. Uma adolescente chamada Maria. É ela que está ungindo Jesus como rei. É incrível como Jesus, o rei do mundo, o salvador do mundo, ele vem ao mundo e ele vem quebrando tudo, assim, quebrando todas as lógicas humanas. O povo de Israel estava esperando um Messias que ia derrotar o Império Romano, que ia vir num cavalo branco, todo poderoso, se impondo a sua força. Aí vem o Messias num jumento, nascendo numa manjedoura, fugindo para o Egito, seus pais ainda quando ele era bebê, condições totalmente vulneráveis, nascendo de uma família tão pobre, mas tão pobre, que quando eles vão apresentar Jesus no templo, no 8º dia, como todo judeu deveria ser apresentado, eles fazem um sacrifício de um passarinho, porque eles não tinham nem dinheiro para comprar um cordeirinho. E nós temos aqui Jesus agora sendo ungido rei por uma adolescente. Outro ponto. O que nós vemos aqui é que a realeza de Jesus ocorre na semana que ele vai ser mais humilhado. E a morte de Jesus é o foco do jantar. Você observou aqui, ó? Esse jantar aqui era uma celebração pela ressurreição de Lázaro. Mas o foco do jantar de celebração de Lázaro é a morte de Jesus. Jesus daqui uma semana vai morrer. O que nós vemos aqui nesse texto, irmãos, é a graça de Deus em toda a sua operação. A grande questão é, eu vou ser a Maria ou eu vou ser o Judas? Ah, não, o Judas é um ímpio. Não. O nome Judas quer dizer Judá. O nome Judas é um nome grego para o nome hebraico Judá. É um homem do povo de Deus. O nome Maria é o nome hebraico para Míriam. O que nós temos aqui é Míriam e Judá. 2 crentes. 2 pessoas servindo ao Senhor.
mas uma com um verdadeiro coração respondendo à graça, e outro pensando em como ganhar dinheiro. Uma preocupada e cujo foco era como responder à graça de Jesus. O que eu poderei fazer para responder tão grande salvação? E o outro, o que eu poderei fazer para desfrutar da glória de Jesus para o meu próprio benefício? Essa é a diferença. Jesus é grande, Jesus é poderoso. Eu posso olhar para Ele, para a sua graça, e pensar, eu vou responder com adoração. Eu posso pensar e eu vou aproveitar o máximo. Não pense que isso só aconteceu com Judas, isso acontece ainda hoje. Jesus me dá a salvação, Jesus me dá de alguma forma dons, talentos, e tudo isso é graça. E no lugar de usar esses dons e talentos para a glória do Senhor, eu uso esses dons e talentos para a minha própria glória. Se eu uso dons e talentos para a minha própria glória, eu estou sendo um Judas. Eu não estou sendo Maria. Agora, se eu não estou preocupado comigo mesmo, e se eu estou preocupado apenas em responder à graça de Deus, eu estou sendo como Maria. Eu estou tendo o privilégio de ungir Jesus como Rei e de vivenciar o seu reino eternamente. Que Deus abençoe os irmãos. Medite nessa palavra. Pense, que tipo de modelo eu quero ser de adoração? Que tipo de adorador eu quero ser? Ao que responde à graça ou ao que repulsa a graça, querendo se aproveitar dela? Deus abençoe. Amém.